Olá, tudo bem? Meu nome é Elisete Batista, eu sou da área de educação, moro aqui na Suécia e eu sou a fundadora da Interagindo Mentes. E hoje eu vim aqui convidar uma pessoa que tem muita coisa para falar aqui para gente sobre a experiência dele, sobre o que ele faz. E eu queria falar um pouco hoje com Kleiber Carneiro. Eu só vou falar que você é biólogo. O resto eu vou deixar que você fale um pouquinho de você aqui para gente. Obrigado, Elisete. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui participando dessa entrevista Nossa. contigo. Eu sou biólogo Uhum. e possuo, né, TDAH desde a minha infância. E ao longo aí da nossa entrevista, né, eu gostaria de contar um pouquinho da minha história, como que eu superei, eu venho superando, né, esse tipo de problema e para poder ajudar o pessoal. Realmente os pais, né, que têm filhos com TDAH, adolescentes, que hoje eu acho que é um dos maiores desafios, que é poder ajudar um TDAH. E para isso que eu convidei hoje o Kleiber, porque ele vai falar um pouquinho da história dele e e qual foi o caminho que ele achou, né, que contribuiu com a melhora dele, com com ele conviver com um TDAH, né? De ter uma boa qualidade de vida, que é importante, tá? Eu sou TDAH, a minha filha é TDAH, não adiantar. E a gente acaba achando métodos, ferramentas e rotinas que nos ajudam no nosso dia a dia. E eu li um pouco sobre a história do Kleiber e eu achei interessante estar aqui conversando com ele e ele falando um pouquinho de como foi esse processo. Mas conta aí pra gente. Quer começar pela infância? Eu vou te fazer a pergunta. Com que idade Claro. você descobriu o seu TDAH? Bom, eu descobri mesmo com 37 anos, e hoje eu tô com 37 anos. E também recente a coisa. Eu descobri bem recentemente, mas isso aconteceu foi após eu pesquisar do assunto, que eu Uhum, tenho uma ONG que chama Caluana, ela trabalha com uhum, as terapias também na internet. E no final, né, do ano passado, a gente recebeu essa demanda de mães que estavam relatando problema com TDAH. uhum, Então, eu fui pesquisar a fundo a respeito desse problema e descobri que todos os sintomas, poderia assim dizer, eu já vinha manifestando também desde a minha uhum, infância. Então, ainda hoje, para mim, é um desafio muito grande me manter presente. O uhum, grande desafio de quem tem TDAH é estar presente para o aqui, para o agora, para as funções, as tarefas que você está realizando no aqui, no agora, e a gente tem uma dificuldade de manter a concentração por muito tempo, ou manter o foco numa atividade, né, por muito tempo. A gente começa uma coisa, aí não termina, vai para outra e depois para outra, depois a gente esquece o que que a gente começou a fazer. É bem isso, né? Eu descobri que eu tinha, sempre tive isso, né, TDAH, e foi também a causa da minha síndrome do pânico, que eu convivi com isso durante 17 anos da minha vida. Hoje, eu posso dizer que eu já fui curado pela síndrome do pânico, até mesmo por abalos emocionais muito fortes que eu tive, principalmente no último ano, que isso não me trouxe a uma crise. E antigamente, quando eu passava por mudanças na minha vida muito fortes, por abalos emocionais muito fortes, eu entrava numa crise do pânico. E o que me ajudou um pouquinho foram exatamente as terapias que eu trabalho, que eu desenvolvo, como a aromaterapia, por exemplo.
yoga, meditação, exercícios de respiração, alongamentos, exercícios físicos, tudo isso me ajuda a estar presente no aqui e no agora, a desenvolver o meu autoconhecimento, o meu autocontrole, que inclusive foi o que trouxe a minha cura para a síndrome do pânico. Mas eu não consideraria TDAH como uma doença. Eu diria que é uma condição especial. E especial não no rótulo de uma deficiência, mas Certo. especial no sentido de ser melhor capacitado do Hum. que muitas outras, do que o povo comum. Então, tem uma inteligência além da inteligência média das pessoas. É interessante você falar isso, porque eu também sou uma. Eu descobri meu diagnóstico ano passado, né? Então, eu convivi aí 53 anos, que eu tenho 53 anos, com esse TDAH. E eu descobri por conta da minha filha. Por quê? Porque no período, na minha época, já se era difícil, né, de se diagnosticar algo. E quando, na verdade, eu comecei a trabalhar, eu trabalho aqui em escola, aqui na Suécia, né? E quando eu comecei a trabalhar, ter contato com crianças, que era coisa que eu não tinha no Brasil, eu tinha uma outra profissão no Brasil, e quando cheguei aqui na Suécia, comecei a trabalhar em escolas. Eu me deparava com muita criança, com um comportamento assim, que eu não conseguia entender. E aí eu fui estudar. E com esse negócio de eu estudar, eu comecei a me aprofundar muito, porque eu tinha muita facilidade em lidar com essas crianças, você entendeu? De atender as necessidades delas, assim, eu tinha muita facilidade. E com isso, as escolas que eu trabalhei, eles sempre me incentivavam com muitos cursos, muitos cursos, muitos cursos, pelo fato de eu ter essa facilidade. E, no final das contas, minha filha também nasceu com esse TDAH. E quando ela nasceu, eu já, assim, de alto eu falei, aí tem. Só que aí, conforme eu tendo convivência com ela, porque as crianças estavam comigo, mas também ao Sim. mesmo tempo iam com os pais. Aí sim eu comecei a Uhum. descobrir. Então, você falou uma coisa interessante. O TDAH não é uma deficiência, mas é a capacidade da pessoa pensar fora da caixinha. Porque o TDAH tem disso. É uma criatividade muito grande e ele pensa muito fora Exatamente. da caixinha. Exatamente, isso mesmo. Então, é, eu creio que de início, para gente que passa por um processo muito longo sem saber o que está acontecendo, eu não sei se aconteceu com você, pelo menos comigo aconteceu, né? Quando eu descobri que eu tinha TDAH e eu vinha recebendo os resultados, os feedbacks do psicólogo, do psiquiatra, aquilo me deu um certo pânico, por eu achar que eu não precisava ter vivido tanta situação na minha vida, mas também me trouxe um alívio. Não sei se essa sensação foi para você também. Sim. Eu vejo que é uma coisa assim, muito chata, né? Você ter ou não ter, na verdade, essa concentração, essa presença, traz uma certa ansiedade, traz também uma certa frustração, né? Uhum. Cobrança consigo mesmo, por você não conseguir desenvolver as tarefas, alcançar as metas, alcançar os objetivos. E, e aí começa a ter dificuldades, né, financeiras também, Sim. mas o bom disso tudo, que se essa habilidade ela é trabalhada, é, a pessoa com TDAH, eu faço muito a analogia de uma Ferrari, né, de dirigir uma Hum. Ferrari. Então, o processo sempre mental, né, é muito acelerado. E aí, se a gente não tem um controle dessa velocidade dos nossos pensamentos, a gente fica completamente preso, né, nessa frequência, nessa bagunça de ficar pensando É. várias coisas ao mesmo tempo. Então, aí agora que eu tenho desenvolvido esse foco, essa concentração,
é uma coisa extraordinária, porque é exatamente o que você disse, né? A gente expande nossos processos criativos, a gente pensa além da caixinha, mas é um pensamento ordenado, um É, pensamento direcionado. Agora, quando a gente não tem essa presença, o nosso pensamento ele fica disperso. E o celular hoje, a internet, ela é um uf, veneno para a pessoa com TDAH. Por quê? Porque é muito fácil ali você se conectar com a sua dispersão, com a dispersão das redes sociais, por exemplo, hum, que tem muita dispersão dentro das redes sociais. E você apaga, você simplesmente apaga, não vê nem nossa, o tempo passar, e aí você fica várias horas ali preso, né, com é, os seus processos mentais e com os processos mentais também de terceiros que é divulgado, expandido dentro das redes sociais. é. E um dos problemas que eu encaro hoje dentro da situação do TDAH é muito que, às vezes, eu não vou generalizar, mas às vezes muitas das famílias acham assim: ah, mas meu filho está tomando. Eu vou até citar isso porque foi uma coisa que eu escutei essa semana. Meu filho está tomando remédio e agora, graças a Deus, tudo vai melhorar. Aí uma outra vez falou assim: olha, o meu filho está tomando remédio, mas nem tudo está se resolvendo com remédio. Então, porque não é uma pílula mágica. A gente, a pessoa que tem TDAH, ela tem um, o universo muito grande para ela, muito grande. E se não tem uma rotina, uma estrutura, porque hoje você vê, tem mídia, tem celular, isso aqui, eu falo, ele é bom, mas ele é um veneno, né? E se você não tem como ajustar tudo isso, você perde o foco, e não só você que tem TDAH, todo mundo perde, mas a gente que tem TDAH é muito mais fácil. Passou alguma coisa, a gente já se distrai. E muitas vezes as pessoas acham também que o remédio será a solução de tudo isso, sem pensar que não adianta você Não, deixar não seu é. filho com o celular na mão o tempo todo, não adianta você deixar seu filho preso numa TV. A pessoa que tem TDAH, ela tem que ter sempre uma rotina, uma atividade, e ela sempre é boa em alguma coisa. Ou fazendo Uhum. algo, alguma atividade física, algo artístico, criar um foco, porque isso também cria uma rotina. E eu acredito também que quando a pessoa é adulto, tem TDAH, a gente se cobra muito mais. É, é verdade. Porque tem as responsabilidades, como eu disse, né? Hum, A gente, quando não consegue ter o foco, a gente fica desmotivado, a hum, gente não consegue gerar resultado e entra num ciclo vicioso, porque, por exemplo, principalmente com as redes sociais, isso se agravou mais ainda. A pessoa, ela se dispersa, aí ela acaba presa nas redes sociais ou WhatsApp. O tempo passa, o dia passa, a semana passa, o mês passa, o ano hum, passa, e aí ela viu que não fez muita coisa, que não desenvolveu muita coisa, e ela entra numa frustração, numa decepção, numa desmotivação. Então, ela entra, ela fica retroalimentando, aí ela fica ansiosa, fica triste, aí vai para as redes sociais, e hum, o tempo passa, e ela fica mais decepcionada consigo mesma, mais é, desmotivada. E vira um ciclo vicioso. Depois, para poder quebrar isso, aí gasta uma energia aí boa, viu? Não é fácil, não. Então, com certeza, o primeiro passo é a pessoa que, no meu caso, por exemplo, que eu estou buscando quebrar esse ciclo, é com a prática das terapias, não só com hum, relação à medicação, como você mesmo disse, né? No meu caso, por exemplo, eu trabalho com os óleos essenciais, é uma medicação também, porém natural, hum. mas o remédio sozinho, os fármacos sozinhos, eles não vão fazer o que só cabe à própria pessoa fazer, que Exato. é disciplinar os pensamentos e ter a disciplina E no dia a criar dia, ter rotina, uma né? rotina.
Você sabe exatamente. que você estava falando dos óleos? Eu utilizei óleos essenciais aqui também para minha filha. E isso foi muito bom, sabe? Porque Que bom. as massagens que eu fazia noturnas no corpo, os óleos que traziam, melhoravam a parte de humor, até óleos que melhoravam o sistema estomacal. Por exemplo, nem eu sabia disso, né? Uma vez uma amiga minha chegou aqui e me falou dos óleos. E hoje, como que Uhum. esses óleos agem? Como esses óleos agiu, no caso, para te ajudar e está ajudando outras pessoas? Tem gente que tem preconceito com relação à aromaterapia, porque que é a aromaterapia? É a terapia através do olfato, Hum, dos aromas, né, dos cheiros. E o preconceito que as pessoas acham de que o cheiro, ele não tem impacto nenhum dentro da homeostase, pode-se assim dizer, o equilíbrio da fisiologia do corpo humano, como, por exemplo, os remédios farmacêuticos, eles atuam diretamente na fisiologia e na bioquímica do nosso organismo. Então, aí as pessoas acham, né, que ser só um cheirinho que não vai ter efeito nenhum no campo psíquico, no campo límbico, emocional, mental, mas sim tem um impacto muito grande, porque a aromaterapia, ela não é apenas aromas, né? Ela utiliza óleos essenciais que são extraídos da plantas. hum, Costuma-se dizer que é a força máxima vital de uma planta, exatamente são as essências delas que são extraídas. hum, Então, até para, por exemplo, para adquirir um vidrinho de óleo essencial, tem que extrair de várias plantas, né? hum, Então ele é um super concentrado assim desse princípio vital do vegetal e esse princípio vital são moléculas bioquímicas que hum, terão atuação diretamente no sistema nervoso, nas glândulas, no controle das emoções. Então existem óleos específicos, hum, por exemplo, como o óleo de limão siciliano, ele vai ter esse efeito de deixar a pessoa mais concentrada, né? Mais hum. centrada. Então, se você utiliza os óleos juntamente com uma atividade específica ou com Exato. uma meditação, isso potencializa e você passa a trabalhar conjuntamente. Agora, se você usa o óleo essencial e vai direto para uma rede social, não vai ter efeito nenhum. Aí a pessoa entra no preconceito de que era só um cheirinho que É não o que eu faz efeito falo nenhum. muito. É o que eu falo muito, né? Eu converso com muitas mães e algumas pessoas que também me procuram e falam assim: ah, mas você acha que isso resolve? Eu vou ser muito sincera. De início eu falei, mas aromaterapia, óleo. Mas eu estava num momento que eu precisava achar algo que pudesse ajudar ela a relaxar. E eu confesso que isso ajudou muito, muito, muito mesmo, tá? E acompanhado, como eu falei para você, de uma rotina, é um pacote, sabe? Até Sim, mesmo quando eu vou falar mais dela, porque foi o que eu criei. A rotina de na hora de colocar da cama, escutar uma música calma, o cheirinho da erva cidreira, que era o aroma que tem, que eu colocava no sim. vidrinho, Uma a essência. essência, Uhum. o olhinho de jasmim que eu passava no corpo. Gente, isso faz uma diferença incrível para a criança. Incrível, porque você tem que criar um ritual para essa criança se desacelerar. Porque às vezes você coloca a criança, bum, vai dormir, e a criança não consegue dormir, você não consegue dormir, aquilo vira um caos. E essa rotina de utilizar coisas naturais ajuda muito no processo. Ajuda muito a criança, sabe, baixar a adrenalina, respirar. Tudo era um processo que ajudava a criança a É, desacelerar, né? Ao cérebro legal. desacelerar
e tudo melhorar. Às vezes eu sou muito, eu gosto de fazer umas experiências. Às vezes eu falo assim, não, hoje nós não vamos ter olhinho, ou não vamos ter isso, não vamos escutar uma música. Eu via que eu quebrava a rotina dela, né? Porque aquilo já fazia parte de uma rotina que ajudava Uhum. ela. E tudo que eu via que contribuía, eu acrescentava. Mas os olhos realmente, eu tenho que confessar que fizeram e fazem muito efeito, que agora quem usa sou eu. Sim. É, inclusive a síndrome do pânico também foi o óleo de lavanda que me ajudou e ele tinha o mesmo efeito que Hum. os remédios tarja preta que eu tomava, né? Hum. E aí eu substituí os tarja preta com óleo de lavanda. E era muito mais Hum. simples, muito prático, não fazia mal assim. A toxicidade nem se É, compara, né, de uma essência de lavanda com a toxicidade de um tarja preta. Tanto é que para você adquirir um tarja preta, você tem que a receita médica ela fica retida na é, farmácia e gera efeitos colaterais muito muito grande. desagradáveis, deixa a pessoa letárgica, lerda, e é totalmente o trabalho contrário que precisa ser realizado. E você sofreu muito bullying? Nossa, demais, porque eu era considerado o lerdo, né? Ô, seu lerdo, presta atenção. Ah, eu também era. Oh. Esse menino bate bem na cabeça, não, é bem lelé E da eu cuca. conseguia me destacar nos esportes, que por incrível que pareça, eu era muito boa nos esportes. E tudo que envolvia parte criativa. Então, educação artística eu sempre era muito boa. Atividades que necessitavam fazer alguma coisa na escola de diferente, eu sempre estava envolvida. Mas eu sofri sim isso, e isso veio da infância à adolescência à vida adulta, né? Porque eu perdi empregos também por causa disso, né? Eu perdi empregos, Sim. eu vivi também situações difíceis, né? E às Uhum. vezes é muito complicado quando. Por isso que eu falei que eu tive um choque quando eu soube, porque eu olhei para trás e falei, meu Deus! E ao mesmo. E sabe o que que me fez continuar caminhando? Assim, foi eu pensar, eu consegui passar Não. tudo isso, eu consegui fazer o ginásio, o colégio, a universidade. Então, foram saltos muito grandes para mim. E eu tinha sempre aquela barreira de Legal. meus irmãos entraram na faculdade, ah, mas você. Então, é isso que eu gostaria também de mostrar para os pais. TDAH, gente, seu filho não é sabe, não é não posso dizer assim, ah, uma pessoa, ah, não vai ser nada, ai, coitadinho, ah, eu não quero que ele seja excluído. Não, faça o seu trabalho como pai, como educador, ajuda, assuma primeiramente a situação do seu filho. Seu filho tem TDAH? Tem. Chore, grite, Uhum. esperneie. Tudo isso os pais têm direito de fazer. Agora, Sim. arregaça a manga e ajuda. É, exatamente. A filho é uma responsabilidade, né? Então, eles precisam ser desenvolvidos tanto na escola, mas também dentro de casa pelos pais. Os filhos precisam da atenção dos pais. A melhor coisa naquela época, na minha infância, que eu poderia ter tido e não Uhum. tive tanto assim, era a atenção dos meus pais, o carinho, a compreensão, o estímulo, né? Hum, Então, o estímulo à prática de um esporte, à prática de arte, o estímulo ao contato com a natureza. E até mesmo brincadeiras ali que os meus pais mesmo poderiam estar desenvolvendo comigo, né? Trazendo o meu foco, a minha atenção. E olha que naquela época não tinha celular, hum. né? Que eu sou de 85, É. celular surgiu em 90, mas só de 2010 para Hum. cá que surgiu os smartphones, aí são mais recentes, né? E aí, então hoje assim a situação está bem crítica É por muito conta mesmo. complicado, porque você vê hoje as pessoas tendo, assim, como que eu posso dizer, elas têm a preocupação do filho não tá se desenvolvendo bem na escola, mas ao mesmo tempo elas não conseguem, como é que eu posso dizer, não conseguem
con- trabalhar em cima dessa necessidade do filho. Oi, será que deixa Exatamente. É responsabilidade dos pais também, não é só a escola. Os é, pais têm que dar atenção para o filho. Lá, por que que os pais não dão atenção? Porque está tudo preso na porcaria das redes sociais também. Fica lá, perde várias horas dando exato. atenção para besteiras e as coisas mais simples da vida a gente está perdendo, que é esse convívio com o esposo, com a esposa, com os A filhos, com família, os né? pais, Esse, a esse, família. esse tempo Exatamente. familiar. Esse Exatamente. tempo Está sendo familiar. perdida as convivências sociais, as convivências familiares, pelas telinhas, as telinhas de celular, de computador, de televisão. E a tecnologia ela é muito boa e muito útil, muito importante. Mas ela é uma faca de dois gumes, Mas às vezes. ela tem esse outro lado aí mesmo que pode arrasar, né, com uma vida de uma pessoa. É. Não, eu acredito que hoje eu vejo essa situação um pouco assim. Eu me preocupo um pouco de ver a situação de muitas famílias e, ao mesmo tempo, de muitas crianças, né? Famílias que, às vezes, eu vejo assim no meu trabalho, ai, meu filho pode ficar mais 30 minutos aqui? Ai, eu vou levar, tirar do meu filho daqui, eu já vou levar em outro lugar. Às vezes dá tanta atividade para a criança, por quê? Porque não dá conta de ter a criança dentro de casa. Eu sei, gente, que eu não sou contra a atividade, mas não adianta você encher teu filho de atividade e não ter tempo de você desenvolver uma atividade com ele. Porque isso é essencial. Você pode mandar ele para o futebol, para a natação, para isso, para aquilo. Às vezes você vê que a criança está até esgotada, mas ela precisa da rotina e da atenção dos pais, Isso. primeiramente. As demais coisas que vão sendo acrescentadas, é bom, claro, eu não estou dizendo que não, mas eu acho que precisa ser mais trabalhado isso. Devem pensar mais, meu filho tem TDAH, eu preciso ter paciência, rotina, engajamento e envolvimento, porque são as coisas que vão ajudar até mesmo diminuir o estresse diminuir o estresse da criança e dos pais, porque também isso gera um estresse, isso mexe com a família toda. E isso a gente vai aprendendo, né? Eu aprendi também. Tinha coisas que às vezes eu não falo que eu não sou perfeita. Tinha coisas que eu fazia que eu falava assim, não, não, eu tenho que fazer, para tudo. Tire esse tempo para ficar, para dedicar, para ver o que a criança está fazendo, para conhecer o filho, porque muitas vezes eu Uhum. acho que os pais ainda não têm a total ciência do que está acontecendo com o filho, né? Então, às vezes, isso acaba, a criança acaba ficando perdida, né? E os pais mais ainda, porque às vezes acha que está ajudando, mas na verdade não tá, não conhece, não sabe como que é o filho, não sabe como o filho funciona. Ah, eu não sei, ele me dá uma dor de cabeça, ele me dá um trabalho, ele me dá isso. E em cima de muitos feedbacks negativos em cima da criança. Ai, você não escuta, ai, Sim. você não faz nada certo, ai, você não faz isso, ai, você não fala direito, ai, você só briga Ah, isso aí fora. é terrível. Gente, Pior bullying feedback é dos pais negativo mesmo. são destrutivos. Até para quem não tem TDAH é destrutivo. Então, isso Com é uma das certeza. coisas que eu sempre falo. Mas eu achei legal você poder ter dividido conosco um pouco aqui da sua história. Nós estamos com um tempinho um pouquinho curto, mas eu acho que a gente pode. Eu quero que você depois vai deixá-lo, obviamente, o site da ONG, porque eu visitei também e vi que vocês fazem um trabalho voltado muito mais, um trabalho voltado para a natureza, um trabalho voltado mais para a pessoa ter mais contato com a vida natural, né? Isso, a missão da nossa ONG é resgatar a conexão do homem com o amor da mãe natureza para aliviar as dores físicas e emocionais. Hum, E dentro dessa, as doenças que vêm causando essas dores é exatamente essa ansiedade, essa total desconexão com a natureza que acaba sendo causada também pelas tecnologias.
Então, as pessoas vivem, né, um universo paralelo, um mundo paralelo, um mundo de radicalização, um Muito mundo de grande. ódio, e elas vão se distanciando cada vez mais da própria essência, da essência da terra, da vida, né, da mãe terra. E o nosso desafio é exatamente esse: educar as pessoas para usar a tecnologia, mas usar com sabedoria. Hum, isso é verdade. E Bom, recebemos hum, muita gente, como eu falei, né, anteriormente. Hoje, o principal público, os principais públicos que a gente recebe são pessoas com TDAH, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e crise existencial, nossa, né? gente, É pouca coisa, não. é pouca coisa não. A situação nossa está grave, da humanidade está grave. Mas a gente tem que trabalhar, né? E é Trabalhar para por o isso bem. que a gente quer unir essas forças, sabe? A gente da Interagindo Mentes quer unir essa ideia de ajudar essas famílias, essas crianças, com informação, com ferramentas, com metodologias, e também acrescentar isso, trabalhar com essas crianças através de óleos essenciais, através de massagens, através de yoga, através de coisas que contribuam para que essa criança tenha uma qualidade de vida melhor. É uma junção perfeita, Legal, muito bom. É isso aí. certo? Bom, eu vou ficando por aqui, mas com certeza a gente vai voltar a se falar e falar muito mais Obrigado. ainda a respeito dos olhos, que da próxima vez eu quero que você traga os olhos para nos apresentar. E a gente vai utilizar esses óleos na rotina também, explicar como ele pode ser eficaz dentro da rotina de vida do TDAH. Tá bom, gente? Legal. Kleber, eu agradeço imensamente a sua participação, é, o seu momento aqui que você pôde dividir a sua experiência conosco. E espero em breve ter um novo horário com você, um novo time aí com você para a gente continuar esse papo. Estava muito bom, tá bom? Tá certo, minha amiga. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é um prazer estar colaborando também com a sua audiência, com o seu projeto. Um Muito abraço obrigada. para você, um abraço para todos. Ah, muito obrigada. E terminamos aqui interagindo mentes com vocês. Um abraço e obrigada. Outro. Tchau. Tchau.